Vamos agora abrir a palavra de Deus, querido. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 19, estudando 3 parágrafos a partir do verso de número 28. Lucas, capítulo de número 19, vamos a partir do verso de número 28. Você é do tipo que conserta tudo em casa? Conserta banheiro, troca lâmpada, arruma a cama? Eu preciso confessar, irmãos, que eu não sou assim. Eu até gostaria, mas eu vejo a minha casa como um lugar de descanso e não de trabalho. O problema é que Sabrina não enxerga da mesma forma. E toda vez que algo quebra lá em casa, eu preciso ouvir a frase perturbadora: homem da casa, quando é que você vai consertar isto ou aquilo? Eu não gosto muito quando isso acontece, mas sei da minha responsabilidade. Nem sempre atendo prontamente, mas no final, tudo dá certo de um jeito ou de outro. Por exemplo, outro dia, eu levantei decidido a consertar o banheiro. Já há alguns meses que o chuveiro estava quebrado, a resistência também, e agora a descarga não funcionava. E eu levantei em oração: Deus me dá forças para resolver este problema. E fui ao banheiro prontamente, coloquei a mão na massa e comecei a trabalhar. Depois de uns 5 minutos de trabalho duro, minha filha Beatriz chegou à porta do banheiro e disse: Painho, só quer ser o homem da casa agora, né? Irmãos, foi a gota d'água. Eu desisti prontamente, fiz uma ligação, chamei o zelador do prédio e disse: meu irmão, você conserta isto para mim? E ele consertou em 10 minutos. Você é do tipo que conserta tudo em casa e assim me faz passar vergonha? Ou você é mais parecido comigo, que vê a casa como um lugar de descanso e não de trabalho? Seja você de um jeito ou de outro, nós todos precisamos saber que quando Jesus se aproxima, Ele se aproxima para colocar as coisas em ordem no nosso coração. É o que Ele faz no texto que vamos estudar ao se aproximar de Jerusalém. E é o que Ele fará conosco nesta manhã. Ele está aqui e vai ministrar aos nossos corações através da palavra para nos colocar em ordem outra vez. E isto diante do nosso Deus. Nós vamos estudar então os últimos 3 parágrafos do capítulo 19 de Lucas, mas eu quero ler apenas um verso para abrir esta pregação, verso de número 41. E aí depois eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto ao longo da mensagem. Verso 41 do capítulo 19, o texto sagrado nos diz assim: quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de abrir o nosso domingo, fazendo um culto ao Teu nome. O Senhor estabeleceu o princípio sabático da adoração e do descanso. E desde a Tua ressurreição, a igreja do Senhor se reúne regularmente aos domingos para cultuar coletivamente, para aprender a Tua palavra e adorar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos porque fazemos parte deste povo e porque temos este privilégio de iniciar a nossa semana em Tua presença, ouvindo o Teu conselho e respondendo à Tua voz. O Senhor se aproximou de Jerusalém para consertar o relacionamento entre Deus e o homem. E o Senhor se aproxima de cada um de nós nesta manhã para fazer o mesmo. Coloca-nos, ó Senhor, em ordem outra vez. E faz o que nós não podemos fazer. Que ao término deste culto matutino, não sejamos mais os mesmos. Pelo poder da Tua palavra e ação do Teu Espírito Santo, que é vivo e está entre nós, sejamos mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. É por Ele que estamos aqui e é para ouvir a Sua voz que nos reunimos nesta manhã. No nome dEle, oramos e agradecemos. Amém
e amém. De acordo com o verso de número 28 do nosso texto, logo depois de contar a parábola das minas que estudamos na última semana, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Na verdade, desde o final do capítulo de número 9, é nesta estrada que Jesus se encontra. Ele precisa ir a Jerusalém, onde vai cumprir a sua missão, deitando a sua vida na cruz do Calvário, no nosso lugar, para nos dar salvação. Jesus, então, não está em Jerusalém para ser coroado, como algumas pessoas pensavam, de acordo com o texto da semana passada. Ele está em Jerusalém para ser crucificado. Em poucos dias, ele será traído, preso, vai sofrer nas mãos das autoridades judaicas e gentílicas e, por fim, será crucificado como um criminoso. Antes, porém, da humilhação da cruz, Lucas nos oferece aqui um relance da glória, da realeza de Jesus. Ele nos oferece aqui um relance do coração de Jesus e da paixão ou do zelo de Jesus. Ao mesmo tempo, enquanto caminhamos para Jerusalém, Lucas nos apresenta as respostas de algumas pessoas que se encontram com Jesus. E por que seria importante notar estas respostas? Porque, segundo Henry Nouwen, Jesus também foi a Jerusalém para colocar uma escolha diante das pessoas. Vocês me seguirão ou me matarão? Henry Nouwen continua: não existe, portanto, neutralidade em Jerusalém. As pessoas estão em uma situação na qual precisam escolher entre sim ou não, quando diante de Jesus. E assim, ao nos oferecer um relance da glória do Salvador e ao nos colocar diante das respostas dos seus seguidores, Lucas nos mostra como Jesus pode nos colocar em ordem outra vez. Ele vai a Jerusalém para consertar o relacionamento quebrado entre Deus e os homens, e isto ele fará na cruz do Calvário. Mas através deste texto, ele nos colocará em ordem outra vez, para a glória de Deus Pai e para a alegria do nosso coração. A pergunta é, quando Jesus se aproxima, o que é que ele coloca em ordem outra vez? Segundo o texto, nós temos 3 respostas, e eu as listei no nosso boletim informativo, página de número 2. Se você quer acompanhar os pontos principais da mensagem, se deseja fazer alguma anotação sobre a mensagem, há algum espaço na página de número 2. Quando se aproxima, o que é que Jesus coloca em ordem outra vez? Primeira resposta do nosso texto. Quando Jesus se aproxima, ele coloca em ordem a nossa adoração. O primeiro parágrafo que vamos estudar trata da adoração que Jesus recebe ao se aproximar de Jerusalém. Antes, porém, da adoração, nós precisamos notar um fato que vai nos preparar ainda mais para o louvor que faremos a Jesus. O texto sagrado nos diz no verso de número 30, e eu gostaria que você me acompanhasse, que Jesus disse a 2 dos seus discípulos: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. E o que foi que aconteceu, queridos? Segundo o verso de número 32, os discípulos que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como Jesus lhes tinha dito. E quando foram questionados, responderam no verso de número 34, exatamente como ouviram de Jesus: o Senhor precisa deles, ou dele. E o que será que Lucas quer com este fato que precede a adoração que Jesus vai receber às portas de Jerusalém?
Talvez Jesus conhecesse os donos desse jumentinho e, com antecedência, agendou o seu uso. Talvez os donos do jumentinho estivessem apenas cumprindo uma tradição judaica, oferecer suas posses, seus animais, às pessoas importantes que visitavam suas aldeias. Mas Lucas não nos diz isso. E possivelmente não é o que ele quer que vejamos. Na verdade, ele quer que vejamos um fato. Todas as coisas são propriedade do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não estão roubando um animal. Jesus também não está pedindo o animal emprestado. É como se ele estivesse reclamando o que é seu por direito. Tragam-me o jumentinho e se alguém lhes perguntar, digam, o Senhor precisa deles ou dele. Mas perguntamos, por que entrar em Jerusalém numa celebração de adoração montado sobre um jumentinho? Por que não usar um cavalo branco? Por que não chegar cercado pela pompa do Império Romano, com soldados e pessoas importantes à sua volta? Por que Jesus escolheu um jumentinho, irmãos? Jesus está cumprindo uma profecia de Zacarias, que apontava para a chegada do Salvador. E, ao mesmo tempo, ele está revelando a sua humildade. Ele é, sim, o Rei da Glória. Mas ao se aproximar da sua missão, ele não vem altivo, ele vem humilde. E isto ele espera também da sua igreja. Depois do fato, ou depois do jumentinho, segue a adoração. Os discípulos são os primeiros a adorar. Segundo o verso de número 35, eles levaram o jumentinho a Jesus, lançaram seus mantos sobre ele e fizeram que Jesus montasse nele. Eles preparam o animal, eles honram Jesus colocando suas vestes para cobrir o animal. E eles levam Jesus ao jumento, eles o exaltam, por assim dizer. E logo depois os discípulos, a multidão segue. O que eles fazem? Jesus se aproxima de Jerusalém e a multidão joga suas vestes no caminho, como se estivesse desenrolando um tapete vermelho. E a multidão começa a cantar, não qualquer música, mas um salmo também messiânico. Se Jesus cumpre uma profecia messiânica, as pessoas cantam um salmo messiânico, ou seja, um salmo que apontava para o Salvador. O que eles cantam? Verso de número 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Eles estão cantando o salmo de número 118. Que ano após ano era cantado por muitas pessoas que se aproximavam de Jerusalém para adorar. E quando cantavam com expectativa, esperando a chegada do Rei prometido do Antigo Testamento. As pessoas então olham para Jesus e a partir do que ele fez e ensinou, enxergam-no como o Rei prometido. Começam a cantar um salmo messiânico diante de Jesus. E observam que ele, ao montar um jumentinho, está cumprindo uma profecia antiga. A expectativa era alta. E muitas pessoas estavam pensando, este é o Rei que vai levar Israel de volta ao topo do mundo. Mas nem todos concordam com a adoração. Segundo Lucas, no verso de número 39, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles não concordam com a adoração de Jesus. Adoração só a Deus. Eles não acham correto adorar Jesus, porque eles não o reconhecem como o Rei prometido do Antigo Testamento.
Mestre, repreende os teus discípulos, isto é blasfêmia. O Senhor não pode receber adoração. Qual é a resposta de Jesus? Verso 40. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Se vocês não me adorarem, a criação vai encher o silêncio com louvor e adoração. Veja, Jesus não concorda com eles. Jesus não diz assim, não, vocês estão certos, adoração só a Deus. Vocês estão certos, eu não mereço adoração, ao contrário. Jesus diz, se vocês não quiserem me adorar, ainda assim, toda a criação vai louvar o meu nome, porque isto é justo e correto. Segundo Jesus, todas as coisas devem adorá-lo. Restaurar a adoração, portanto, era o grande alvo de Jesus ao cumprir sua missão. E ainda hoje, irmãos, temos a mesma missão e o mesmo alvo. É como escreve o Dr. John Piper em um livro chamado Alegrem-se os Povos. Ele abre o livro dizendo, as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela, sim, é fundamental, pois Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam, no momento, uma necessidade temporária. Mas a adoração, esta sim, permanecerá para sempre. A nossa missão, portanto, é tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações. Mas o alvo da nossa missão é levar pecadores de todas as tribos, povos e nações à adoração do Filho bendito de Deus. Como cumprimos a missão e alcançamos o nosso alvo? Como pregamos o Evangelho a fim de tornar o nome de Cristo conhecido e desejado? E assim levamos pecadores à adoração do Filho de Deus. A partir do texto eu posso sugerir algumas respostas que nos são aplicações práticas. Em primeiro lugar, queridos, nós cumprimos a nossa missão e alcançamos a nossa meta quando investimos os nossos recursos na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas pregando esta passagem vão fazer de maneira equivocada a comparação entre o jumentinho e os cristãos. Vão dizer, vocês precisam ser como o jumentinho. Vocês precisam carregar Jesus sobre os ombros. Não é esta a comparação que devemos fazer aqui. A comparação não está entre o cristão e o animal. Embora os animais sejam muito preciosos para Deus, nós somos muito mais valiosos para Deus. A comparação aqui é entre os donos do animal e você, cristão. Entre a generosidade dos donos do jumentinho e a maneira como eu e você lidamos com os nossos recursos. Ao perceber que Jesus tinha a necessidade de usar o jumentinho, eles o entregaram prontamente. Não resistiram. Não disseram assim, não, o jumentinho é nossa propriedade, não vamos entregar a Jesus, não. Eles entregaram prontamente o seu animal a fim de servir o rei que veio em nome do Senhor. Esta é a comparação. Fazemos o mesmo com o que ganhamos. Fazemos o mesmo com o que temos. Você realmente olha para o que ganha e o que tem, como se fossem os objetos e o dinheiro propriedades do Senhor. A comparação está entre
como eles lidaram com o dinheiro e como nós lidamos com o dinheiro. Abra sua mão, cristão. Entenda que o que você tem é do Senhor. E que, portanto, deve servir à causa do Senhor. Faça como os donos deste animal. Coloque o seu carro à disposição do Rei Jesus. Coloque o seu dinheiro à disposição do reino de Jesus. Coloque o seu dom e o seu talento à disposição do Rei Jesus e creia que Ele fará bom uso para a glória do seu nome e para a alegria do nosso coração. Como cumprimos a nossa missão, pregação do Evangelho, e alcançamos a nossa meta, adoração a Cristo Jesus? Quando pregamos e vivemos em humildade. Jesus não vai a Jerusalém montado sobre um jumento apenas para cumprir uma profecia. Ele vai para ensinar os discípulos. Eu sou sim o Rei da Glória. Mas eu não sou um César. Eu não sou um ditador. Eu sou soberano. Mas eu sou humilde de coração. Que esta imagem, o Rei da Glória sobre um jumentinho, ensine o seu coração e o meu coração sobre humildade. Se o Rei da Glória cumpriu a sua missão sobre um animal humilde, irmãos, se ele foi a Jerusalém não sobre um cavalo branco, mas com um humilde jumentinho, porque eu e você vamos viver ou cumprir nossa missão como se fôssemos melhores, superiores. Que esta imagem humilhe o seu coração. Que você veja os seus colegas de trabalho como se eles fossem superiores. Que você veja os seus amigos de escola como se eles fossem superiores. Que você veja os seus funcionários como se eles fossem superiores. Porque no final das contas somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Não importa o quanto temos, o que temos, somos todos carentes da graça de Deus. C.S. Lewis, falando sobre a humildade, escreveu no século passado: a humildade do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, nem é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, é pensar menos em mim mesmo e mais nos outros. Como cumprimos a nossa missão, queridos? A propagação do Evangelho. E alcançamos, portanto, a nossa meta, a adoração de Cristo Jesus, exaltando ou adorando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Foi o que os discípulos fizeram prontamente, quando levantaram Jesus e o colocaram sobre o jumentinho. Imediatamente as pessoas seguiram o que os discípulos estavam fazendo e adoraram o Senhor Jesus Cristo. A adoração, portanto, não é apenas o alvo da nossa missão. Como escreve John Piper, ela também é o combustível da nossa missão. Ou seja, quanto mais satisfeito estamos com o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, mais radiantes e fiéis seremos na proclamação do Evangelho. Quanto mais maravilhado, encantado com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mais vibrantes nós seremos na proclamação do Evangelho. Antes de levar as pessoas à adoração, eu e você precisamos adorar. E quanto mais adoramos, mais o nosso coração se encherá de gozo espiritual e de vontade por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E por que nós precisamos adorá-lo, queridos? Porque cristãos e não cristãos devem se preocupar com a adoração de Cristo Jesus? Se Jesus era digno de receber a adoração por cumprir as profecias do Antigo Testamento, e se ele era digno de receber adoração por ser o rei que vinha em nome do Senhor,
ele é agora muito mais digno de ser adorado. Por quê? Porque ele é agora muito mais digno de ser adorado? Porque ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Resolveu o nosso problema diante da justiça de Deus e derramou sobre a nossa vida graça incomparável. Porque Jesus é mais digno agora de receber adoração do que antes. Porque diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Deu provas de que era quem dizia ser. E deu provas de que o que havia feito na cruz do Calvário fora aceito por Deus. Porque Jesus é agora ainda mais digno de receber adoração do que antes. Porque ao voltar aos céus, diz a palavra de Deus, ele foi recebido em glória, coroado o Rei da glória para sempre. Porque ele deve ser adorado ainda mais por você e por mim. Porque diz a palavra de Deus que no final das coisas, ele voltará para nos buscar. E enfim nos levará à presença do nosso Pai e nos colocará dentro do reino perfeito. Por que então não adoramos muito mais do que fizeram os discípulos e os seguidores de Jesus quando estavam à entrada de Jerusalém? A pergunta é: você vai acompanhar os discípulos? Ou você vai se revoltar como os fariseus? Você vai se dobrar perante Jesus, reconhecê-lo como seu Salvador e adorá-lo pelo que ele fez por você? Ou você vai se rebelar contra ele como fizeram os fariseus? Se aproxime hoje dele. Pela primeira vez, pela 10ª vez, 1000ª vez. Dobre os seus joelhos perante a cruz do Calvário. Reconheça o que ele fez por você ali. E adore-o para sempre na presença de Deus Pai. O que Jesus coloca em ordem, queridos, quando se aproxima da nossa vida, em primeiro lugar, a adoração. Segunda resposta que o texto nos oferece, quando Jesus se aproxima, ele coloca em ordem a nossa oração. Diz o verso de número 41, que quando Jesus se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre ela. Com isso, comenta Darrell Bock, Lucas nos oferece um relance do coração de Jesus Cristo. Philip Ryken escreve: Jesus não vivia chorando, não era sentimental, mas ele chorava sim pelas coisas que partiam o seu coração. E o que partia o coração de Jesus? O que levou lágrimas aos seus olhos quando ele se aproximou de Jerusalém, irmãos? Versos 42, 43 e 44. Lucas registra as palavras do Senhor. Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Porque Jesus está chorando, irmãos. Porque Jerusalém está perto, bem perto do Salvador, mas ao mesmo tempo longe, eternamente longe do Salvador. Jesus está chorando, porque as mesmas pessoas que acabaram de cantar o salmo messiânico vão pedir a sua crucificação em poucos dias.
Jesus está chorando, porque, segundo ele mesmo, os olhos de muitos judeus estavam vendados. Eles esperavam um tipo de Messias, mas não conseguiam enxergar o Messias das Escrituras que caminhava entre eles. Eles estavam perto do Salvador, mas não conseguiam ver o Salvador. Jesus está chorando aqui, irmãos, porque esta decisão dos judeus resultará em julgamento. Deus julgou a nação de Israel no passado através dos babilônios, através dos assírios. Em 40 anos, ele vai julgar os judeus através dos romanos. Jerusalém será destruída e quase vai desaparecer do mapa. E Jesus sabe disso. Ele não se alegra com o julgamento que está para cair sobre Jerusalém. Ele não tem prazer na morte e na condenação dos ímpios. O que ele faz? Ele chora pelos pecadores de Jerusalém. Ele ora por eles, na esperança de que se voltem para o rei enquanto há tempo. Será que é assim que oramos, queridos? Será que a nossa oração se parece em alguma medida com a oração de Jesus? Para ajudar os que querem colocar a sua oração em ordem, eu vou fazer algumas perguntas a partir do texto. E assim que o Espírito Santo do Senhor nos convoque ao retorno. Por exemplo, pelo que nós oramos. Pelo que você ora quando dobra os seus joelhos diante de Deus. Nós oramos muito por nossa família. Não oramos, queridos? Oramos muito pelo nosso trabalho, pela nossa escola. Oramos muito pelos nossos sonhos diante de Deus. Mas a pergunta é, quanto da nossa oração é dedicada aos sonhos de Deus? Nos preocupamos com a família de Deus? Oramos pelos sonhos de Deus? Pelo que Jesus está orando aqui, irmãos? O que leva lágrimas aos seus olhos? A condenação de pecadores. Jesus está com o coração partido, porque ele sabe o que vai acontecer às pessoas, por isso ele chora. Não tenho dúvida sobre o cuidado de Deus. Eu estou certo que Deus cuida da sua família, do seu trabalho, e que ele se preocupa até com os seus sonhos. Eu não tenho dúvida disso. Mas a questão é quanto você se preocupa com os sonhos dele, com o povo dele, com a missão dele. Jesus não existe, irmãos, para cumprir os nossos desejos. Ele não existe para atender aos seus caprichos. Ele não existe para atender ao conforto da minha família apenas. Ele não existe para acalentar o seu coração apenas. Ele existe para cumprir a missão de reunir pecadores de todas as famílias da terra. Mas será que estamos envolvidos com o que ele está fazendo? Será que nós oramos pela salvação dos pecadores? Quando foi a última vez que você chorou a Deus pedindo por um povo não alcançado, por parentes não alcançados, por amigos não alcançados? Missionário presbiteriano John Patton, que foi às Ilhas Hébridas e deu a sua vida e a sua família pelo campo missionário, certa vez foi questionado sobre a resiliência do seu coração no campo missionário depois de perder 2 esposas e filhos. E ele disse: a imagem que jamais sairá da minha mente é a do meu pai, de joelhos todos os dias, chorando pelas nações
perdidas. Ore por seus filhos, mas não só por eles. Ore por seus sonhos, mas não só por eles. Ore por seu trabalho, mas não só por isso. Ore pelos sonhos de Deus e se preocupe com o que preocupa Deus. Povos não alcançados. Outra pergunta, irmãos: como devemos orar? Devemos orar pelos perdidos com lágrimas nos olhos. Mas há mais. Este texto nos ensina que devemos orar com confiança no coração. Não oramos a um Deus impessoal. E não oramos a um Deus incapaz. Oramos ao Deus que conhece e controla toda a história para o louvor do seu nome e para o bem da sua igreja. É o que Lucas quer nos ensinar quando nos informa que Jesus conhece o julgamento que cairá sobre Jerusalém. Ele sabe da história. Ela está na palma de sua mão. Por isso, eu e você devemos orar com confiança no Deus a quem servimos. Eu estou estudando o breve catecismo com as minhas filhas. E chegamos na última semana à pergunta de número 7. Difícil de traduzir. O que são os decretos de Deus? Como é que eu vou traduzir isso para as minhas filhas? Pensei um pouco e parafraseei a pergunta e a resposta. Perguntei às minhas filhas: Deus está no controle de todas as coisas? E respondi, parafraseando o catecismo, dizendo: sim, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas existem segundo a sua vontade e para a sua glória. Quando terminei, perguntei às meninas: saber desta verdade gera o que nos nossos corações? Beatriz respondeu: segurança. Sofia respondeu: confiança. Sabrina disse: paz. Não é o que queremos, irmãos? Segurança, confiança e paz. Você não está orando a um Deus que não sabe da sua vida. Você não está orando a um Deus que nada pode por sua vida. Você está orando a um Deus que conhece o final da história antes mesmo do seu início. Se Jesus sabia do julgamento que estava para cair sobre Jerusalém, isto implica conhecimento também sobre a sua vida. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você espera, Ele sabe como você está aqui e mais, Ele se importa. Ore ao seu Deus sabendo que Ele conhece e que Ele está no controle de todas as coisas. O que fazemos depois da oração? Nós pregamos, irmãos. Nós pregamos. Se sabemos que o julgamento estava para cair sobre Jerusalém e caiu, e se sabemos que um julgamento maior, eterno e mais terrível está para cair sobre os pecadores sem Cristo, eu não posso apenas orar. E eu não posso apenas louvar a Deus porque não serei julgado. Eu preciso me envolver ativamente com a pregação do Evangelho, a fim de que no grande dia não apenas eu e os meus filhos estejam livres do julgamento, mas muitas outras pessoas também estejam. Ore e pregue. Sabe por quê? Porque, segundo este texto, o tempo da pregação tem os dias contados. Chegará o dia no qual eu e você não poderemos mais pregar, porque o julgamento terá caído. Não é por isso que Jesus chora também? Jesus estava em Jerusalém e Jerusalém não o recebeu. Outra vez eu penso que Lucas está falando um pouco sobre o nominalismo cristão.
Você já o recebeu? Você já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se viu pecador, carente da graça de Deus e já teve a visão da glória de Deus na face de Cristo, na cruz do Calvário? Ou será que você está perto e ao mesmo tempo longe? Por vezes nós nos acostumamos com a igreja de Deus, queridos. Principalmente os que nascem na igreja. Se acostumam com a igreja, se acostumam com a Bíblia, se acostumam com a linguagem, se acostumam com as atividades, mas nunca viveram um encontro real e transformador com Cristo. Visitei uma família ontem e o pai me dizia que recentemente ele confrontou seus filhos adolescentes, batizados, membros da igreja, de outra igreja. E ele me disse: pastor, eu chamei o meu filho mais velho, fez 15 anos, e eu olhei nos olhos dele e disse: filho, você não nasceu de novo ainda. Isso me preocupa. Você conhece a igreja, você vai à igreja, você lê a Bíblia, você vive na igreja, mas eu nunca vi você expressando amor genuíno por Cristo. Ore por isso. Precisamos orar pelos nossos filhos. E precisamos orar por nós mesmos, a fim de que não estejamos perto e ao mesmo tempo longe, como os judeus estavam. Porque o tempo, irmãos, em breve passará. Sendo assim, não perca a oportunidade. Jesus está perto de você hoje. Aproxime-se dele também. Dobre os seus joelhos e clame por salvação, restauração do seu coração. Amém, queridos? Quando Jesus se aproxima, o que é que ele coloca em ordem em nossa vida? Terceira resposta do nosso texto, queridos. Quando Jesus se aproxima, ele coloca em ordem o nosso culto. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus chora e ora pela cidade santa. E assim ele revela um pouco do seu coração. Misericordioso. Ao chegar em Jerusalém, Jesus imediatamente procura o templo. O primeiro lugar que ele visita em Jerusalém é o templo. E isto revela o zelo, a paixão de Jesus. Não pelo prédio, mas pelo que acontece no prédio. Culto a Deus. E esta não é a primeira visita que Jesus faz ao templo. Ao longo da narrativa de Lucas, diversas vezes Jesus está no templo. E quando não está no templo, por não se achar em Jerusalém, todos os sábados ele está nas sinagogas judaicas espalhadas pelo território de Israel. Então, para quem diz Jesus não gostava de culto coletivo, é uma falácia. Ele frequentava regularmente cultos como este. Embora não seja a primeira visita de Jesus ao templo, é a última. Porque em poucos dias, ele vai ser preso, condenado e crucificado como um criminoso. Antes da cruz, ele vai ao templo a fim de colocar o culto em ordem outra vez. E como é que ele faz isso, irmãos? Versos 45 e 46. Lucas registra o seguinte: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Eu quero parar aqui com vocês para notar a ação de Jesus e a
fala de Jesus. Quando ele vai ao templo de Jerusalém, irmãos, a primeira coisa que ele faz é revelar ira santa pelo culto. Ele expulsa os vendedores que estavam no templo. E este verbo é enfático. Lucas usou o mesmo verbo para a expulsão de demônios. Equibalou. Expulsar com violência e autoridade. Mateus, no texto correlato, nos diz que Jesus estava tomado de ira e derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas. E de acordo com o evangelista Marcos, ele impedia que as pessoas carregassem mercadorias ao longo do templo. Por quê, irmãos? Porque este lugar era o centro da adoração de Israel. Era o lugar de encontro entre Deus e os homens através dos princípios da palavra de Deus. Os homens não estão mais ali para adorar. Eles estão ali para negociar. Os cambistas trocavam a moeda romana pela moeda judaica por alto preço. E os vendedores de animais exploravam os que se aproximavam da adoração. E sabe o que era pior? O sumo sacerdote, os líderes sob o sumo sacerdote, todos lucravam com o negócio. Há alguma semelhança com o nosso tempo? A religião se tornou um negócio lucrativo. Quero que você note a fala de Jesus. Se você carrega uma NVI, como eu, você vai perceber que a fala de Jesus está entre aspas. Percebeu isto? Por quê? Jesus está citando o Antigo Testamento. Ele está citando a palavra do seu Pai. Primeiro, quando ele diz, a minha casa será casa de oração, ele está citando o texto do profeta Isaías, que ao longo do capítulo 6, ou 56, está tratando da adoração dos povos ao Senhor. A ênfase em Isaías 56 está nos estrangeiros, não apenas vocês, israelitas, mas os estrangeiros vão adorar o meu nome. Qual é a relação, irmãos? Por que Jesus cita este texto quando vai ao templo? Você precisa saber disso. O negócio não se dava na parte interna do templo. O negócio se dava no pátio externo, que era chamado de pátio dos gentios, ou pátio dos estrangeiros. Os estrangeiros não podiam entrar na parte interna do templo, mas eram convidados a ocupar o pátio externo, a fim de ouvir a pregação, assistir ao culto, sem o compromisso de se tornar um judeu imediatamente. Por que Jesus está irado então? Porque o culto está sendo obstruído. A pregação está sendo bloqueada por cambistas e mercadores. Eles ocupam o lugar dos não cristãos. Quando Jesus diz que esta casa se tornou um covil de ladrões, ele está citando Jeremias capítulo 7, que profetizou às portas do templo. Vocês abandonaram a Deus quando negligenciaram o órfão, o pobre e a viúva. Na época do profeta, os ricos se gabavam de ocupar os melhores lugares, mas nada faziam pelos menos favorecidos. Aqui é pior. Não apenas negligenciam os menos favorecidos,
Os religiosos ricos roubam os mais favorecidos. Jesus não concorda com isto. O culto não deve servir em primeiro lugar para negócios ou para atender às circunstâncias, às necessidades circunstanciais do povo. Ele deve ser centrado em Deus e deve ser para a glória de Deus. É por isso que ele diz: a minha casa será casa de oração. Não tem a ver, em primeiro lugar, com pedidos, tem a ver com contato. Vocês devem estar aqui para terem contato com Deus. E o que é que Jesus faz para consertar isso, irmãos? Verso de número 47. É a resposta. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Sabe como ele quer consertar o culto de Israel? Pregando a palavra de Deus. Nem todos escutam, é óbvio. Verso 47 nos diz que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Porque o negócio estava sendo ameaçado. Eles não concordam com o que Jesus quer fazer. Eles não concordam com a correção de Jesus. Eles dizem: Jesus não pode controlar o nosso culto. Ele não pode colocar o nosso culto em ordem. Nós somos os líderes religiosos. Será que você concorda com os líderes religiosos? Ou será que você concorda com Jesus? Se você quer que Jesus coloque o seu culto em ordem, de maneira que ele agrada a Deus, você precisa perceber os princípios e persegui-los. Princípios que estão aqui. Primeiro, entenda de uma vez por todas que a palavra de Deus é o princípio regulador do culto. Eu posso ouvir um amém, queridos? O que é que Jesus está fazendo todos os dias no templo? Pregando a palavra. O que ele faz ao chegar ao templo? Ele cita a palavra do seu Deus ou do seu Pai. Porque ele sabe disso. Quem coloca as coisas em ordem no mundo, quem coloca as coisas em ordem na igreja, não é fulano ou beltrano, é o próprio Deus através da sua palavra. Não sei se você já se perguntou por que a igreja do bairro dos Estados toma tanto tempo com a palavra. Mais da metade do nosso culto é devotado ao ensino da palavra. Por quê? Porque nós cremos que quando Deus fala, Ele gera vida espiritual no coração dos pecadores que antes estavam mortos. Eu não posso fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Nós cremos que quando Deus fala, Ele desperta cristãos sonolentos para realidades gloriosas e espirituais do reino de Deus. Eu não posso fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Nós cremos que quando Deus fala, Ele coloca a sua igreja em ordem, no rumo certo, para a glória do seu nome e a alegria do nosso coração. Você quer ter um culto que agrada a Deus? Escute a palavra, leia a palavra, estude a palavra para conhecer a Deus e a sua vontade, e o culto que lhe agrada. Em segundo lugar, entenda que o culto deve ser centrado na glória de Deus e não na necessidade circunstancial do homem. Porque Jesus está irado aqui, irmãos. Porque muitas pessoas religiosas
Subiam ao templo para fazer negócios, comprar, trocar, lucrar. Estavam preocupados, eles, com a bênção circunstancial, com o crescimento econômico do seu bolso. Não é por isso que muitas pessoas sobem aos templos religiosos ainda hoje? Não é por isso que temos 44 milhões de evangélicos no Brasil que abarrotam templos religiosos semana após semana? Não estão preocupados com a glória de Deus. Muitos não estão preocupados com o sacrifício de Cristo. Sobem ao templo para fazer negócios. Vamos ofertar para receber. Vamos apostar para ver se ganhamos. Jesus estava irado com aquele culto. Jesus se ira com um culto que não lhe agrada assim hoje, irmãos. Este não é o culto que agrada a Deus. Porque o culto que agrada a Deus não se ocupa, em primeiro lugar, com as minhas necessidades circunstanciais. Ele se ocupa com a glória de Deus, com a majestade de Deus, com a grandeza de Deus. E quando os nossos olhos se voltam para Deus e para o que Ele fez no nosso lugar na cruz do Calvário, então encontramos o que realmente precisamos e por vezes sequer sabemos. Nos encontramos com o próprio Deus e a nossa alma é tomada de alegria espiritual. E aí as circunstâncias da vida caem em importância, não são mais muito importantes, passamos por elas, altos e baixos, facilidades e dificuldades, mas a nossa alma está segura e feliz com a pessoa de Cristo Jesus. Qual é a implicação? Não suba a este lugar para negociar. Não siga o exemplo de Jerusalém. Não venha para barganhar. Venha para adorar ao Deus Criador de todas as coisas, que por amor e graça enviou o seu Filho amado para tomar o seu lugar na cruz do Calvário. Ao Deus que derramou sobre você toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais por causa de Cristo Jesus. Por fim, queridos, se você quer que Jesus coloque o seu culto em ordem, se preocupe, por favor, com os não cristãos. Porque Jesus está irado aqui também. Porque os cambistas e comerciantes ocuparam o lugar dos não cristãos. O que seria o pátio dos estrangeiros hoje? O pátio dos gentios hoje? Ouvindo a professora Barbara Burns, certa vez comentando sobre o texto, ela disse: para mim, o pátio dos gentios hoje é a televisão. Por quê? Porque o não cristão pode ouvir a mensagem do Evangelho sem a pressão do lugar religioso, quantas vezes quiser, para entender e então tomar sua decisão. Assim como o pátio era livre para os estrangeiros, a televisão também está livre para o não cristão. O problema, comentou a doutora Bárbara, é que o pátio também está ocupado por comerciantes, por cambistas, que tomam horas da vida do povo para vender seus livros, seus objetos sagrados, e não pregam o Evangelho. Como vão ouvir o Evangelho num mercado agitado? Como vão ouvir o Evangelho num shopping center abarrotado por negócios? Igreja do Bairro dos Estados, por favor, não invista o seu dinheiro em pessoas
que fazem negócio com o Evangelho, altamente lucrativo para si, e que escurecem a mensagem da salvação. Sabe o que eles fazem na televisão? Eles afastam os não cristãos do Evangelho, decepcionando seus corações pelos escândalos que vemos, ou enganando os seus ouvidos com uma falsa mensagem triunfalista. Sendo assim, não suporte quem é contra o Evangelho e quem só lucra com o Evangelho. Preciso pensar também no nosso culto aqui. Como é que nós podemos nos preocupar mais com os não cristãos? E por que tenho que levantar esta preocupação, irmãos? Porque cristãos por vezes só se preocupam com eles mesmos. Nós queremos o culto como sempre tivemos. Nós queremos o pastor com o mesmo traje de sempre. Nós queremos ouvir a linguagem que sempre ouvimos desde a tenra idade, porque isto nos é agradável aos ouvidos ou aos olhos. Será que os não cristãos entendem o que falamos? Será que tem alguma relevância, significado para ele o que fazemos? O nosso culto não deve ser para agradar o nosso coração. Nosso culto deve ser para agradar o coração de Deus. Não importa então as coisas secundárias, e sim as primárias. Deus está sendo glorificado, o Evangelho está sendo pregado. Os não cristãos entendem, participam da nossa igreja, e depois de tudo isso precisamos tomar a decisão. Seremos como os religiosos de Jerusalém, que fecharam o coração para a palavra de Deus e resolveram matar Jesus? Ou seremos como os discípulos, que se arrependeram e reformaram o seu culto para a glória de Deus e a alegria dos pecadores? Eu preciso confessar, irmãos, eu não sou do tipo que conserta todas as coisas em casa. E mesmo que fosse, eu jamais seria capaz de consertar todas as coisas em casa. Aliás, ninguém aqui é capaz de consertar todas as coisas em casa. É por isso que, vez por outra, nós chamamos os profissionais. Pessoas que podem fazer o que não conseguimos em tempo recorde. Nós precisamos de ajuda. Da mesma forma, queridos, nós não somos capazes de colocar a nossa vida em ordem sozinhos. Nós quebramos muitas vezes ao longo da caminhada ou da estrada cristã. E não sabemos como consertar o que fizemos. Talvez você esteja aqui se sentindo exatamente assim. Em alguma medida quebrada. E depois da mensagem você está me perguntando: Renan, como é que eu posso consertar minha adoração, o meu culto, a minha oração a Deus? Coisas tão grandes e importantes, se eu sequer consigo consertar coisas pequenas da minha vida. Recentemente eu fiz uma viagem com irmãos da igreja para pregar em Caruaru. E antes do nosso destino, nós paramos em Boa Vista para conhecer uma família querida e fomos a uma fábrica de tijolos participar de um culto evangelístico. Pregamos, cantamos e ao final do culto, nosso irmão Levi foi convidado para fazer uma oração. E a oração de Levi falava do que ele havia visto ao chegar no local. Quando chegamos à fábrica de tijolos, nós observamos os trabalhadores separando os tijolos. Os bons eram empilhados de um lado, os quebrados eram jogados do outro. Quando Levi orou, ele disse: Senhor, muito obrigado,
porque o Senhor não nos trata assim. Nós somos todos quebrados e por vezes quebramos de novo. Mas muito obrigado, porque o Senhor não nos joga fora. Muito obrigado porque Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para nos consertar e para nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. É assim que funciona, meu irmão. Não chegaremos lá porque somos certinhos, perfeitos. Nós chegaremos lá porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos colocar em ordem outra vez. Se aproxime dele então pela primeira vez hoje, pela 10ª vez. Prostre-se diante da cruz de Cristo e clame por salvação e restauração. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar uma última canção para terminar o nosso culto.